Reunido no nome do Senhor, ali Ele está. E quando nós viemos à casa do Senhor com o propósito de ouvir a voz do Senhor, o Senhor é fiel para com a igreja dele. Ele não fala por causa de mim, Ele não fala por causa de você, Ele fala porque Ele tem compromisso com o povo dele, Ele fala porque nos ama, Ele fala porque tem uma identificação conosco, e essa identificação é Jesus que intercede diante do Pai por mim e por você. Enquanto o nosso Jesus está intercedendo, o Espírito Santo está nos consolando. Então Jesus intercede, o Espírito Santo consola e Deus nos abençoa. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, entendendo o texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor nos afirma que o ministério de Josué foi levantado assim que Moisés, ele morreu na presença do nosso Deus. Moisés do Pisga visualiza a promessa, mas não entra na terra prometida. Deus permite com que Moisés visualize a terra, mas não entre. E logo após a morte de Moisés, pode abaixar um pouquinho, meu santo, em nome de Jesus, pode ficar à vontade aí, pode abaixar mesmo, não se preocupa com o problema. Quando nós observamos que Moisés morre, Deus agora, ele fala direto a Josué, e diz o texto: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então o ministério de Josué, ele não nasce simplesmente através de uma imposição humana. O ministério de Josué nasce com uma palavra direta da boca de Deus, uma emergência do céu, para que a obra em Israel, nessa nação que estava sendo gerada, trabalhada, viesse ter concluída. E quando nós acompanhamos o culto, adorando a Deus, nós observamos que muitos dos louvores aqui entoados estavam nos direcionando a uma bênção, nos levando a concluir ou a conclusão de uma promessa. E isso aconteceu no ministério de Josué, porque o ministério de Josué era para que a bênção prometida a Israel viesse a ser concluída. E o texto diz que Moisés era servo do Senhor, mas Josué era servo de Moisés. Aleluia! Vou repetir: Moisés era servo do Senhor, mas Josué era servo de Moisés. Glória a Deus, aleluia. E Deus, através desse pequeno exemplo, nos ensina que antes de recebermos algo divino, devemos obediência humana. Se você não obedecer quem serve a Deus, esquece, a bênção não chega. Se você não obedecer quem está diante do trono de Deus, esquece, porque a bênção não chega. Deus só chamou a Josué porque ele servia a Moisés. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Diante de Deus não recebemos nada se não ofertamos nada. Não recebemos nada se não obedecemos a ninguém. Porque o reino de Deus é assim: você primeiro obedece para depois receber. Primeiro obedece para depois receber. Não vem querendo sair daqui dizendo que o louvor falou, que a palavra tocou, porque se o teu espírito não é um espírito de obediência, você vai sair daqui sem receber nada. Porque o texto afirma que Moisés era servo do Senhor, mas Josué ainda obedecia a Moisés. Glória a Deus! Aleluia! E quando Deus chama Josué, Deus obedece agora o histórico de Josué. O que é isso? Deus observa que Josué, em toda a tua trajetória,
ele obedecia ao servo que ele tinha levantado para liderar Israel. E por causa disso Deus fala: Josué, mantenha-se firme, observe a palavra da lei, medita nela dia e noite, porque assim como eu fui com Moisés, serei com você. Aleluia! Deus então está dizendo o seguinte: a mesma bênção que estava sobre a vida daquele que você obedecia, agora vai vir sobre você. Glória a Deus, aleluia. Não tem como receber nada de Deus se você não obedece àquele que já está na tua frente recebendo de Deus. Mas está lá. Aí o texto começa a dizer: portanto, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou contigo. E Josué não tem autorização de Deus para falar a Israel com quantos dias eles iriam ultrapassar o Jordão. Mas Josué estava tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que quando ele chega no meio do povo de Israel, ele fala: daqui a 3 dias vai acontecer um negócio diferente aqui. Deus não mandou ele falar isso, mas ele estava tão cheio de Deus que ele falou: daqui a 3 dias os senhores irão ver o que Deus irá fazer no meio de porque um homem e uma mulher de Deus, quando está diante da cruz de Cristo, ele pode até escrever o dia da vitória, porque Deus confirma. Ele fala e Deus carimba. Ele fala e Deus carimba. A Bíblia diz: e sucedeu ao final dos 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. 3 dias depois, agora, senhores obreiros, o povo estava dizendo assim: eu quero ver se Deus vai fazer o que Josué falou. Aleluia. Eu quero ver se Deus vai fazer aquilo que o irmão A, que o irmão B falou. Eu quero ver. Aí eles ouvem um barulho no meio do arraial. Quem era? Eram os príncipes, eram líderes de tribo em Israel que estavam dizendo: vamos nos preparar, porque tem uma palavra aí que o Josué vai dar para o povo de Deus. Aí Josué começa a dizer: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibas o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. É o verso 4. Mas o verso 3, logo após o príncipe ter passado no meio do arraial, Josué estava dizendo: ô cego, primeiro vai a presença de Deus, e todo mundo vai ficar olhando para ela. Depois o povo vai atrás da presença de Deus. Porque um homem liderado por Deus, ele sabe que se a nação não tiver a presença de Deus na frente, nada acontece. Aleluia. Existem 2 tipos de líderes hoje. Existem aqueles que não estão nem aí para a presença de Deus. Existem aqueles que não estão nem aí para o que o Deus quer fazer. Existem aqueles que estão cuidando da aparência, do nível de pregador ou a qualidade da música e nem do louvor. Mas existe aqueles que ainda começam a dizer: primeiro, olhem para a presença de Deus. 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 Porque ela vai passar no meio de vós. Ela vai passar no meio de vós. Ela vai passar no meio de vós. Quando nós vimos para a casa do Senhor, temos que olhar para a presença de Deus. Temos que olhar para a presença de Deus. Esquece o homem. Esquece o homem. Olha para a presença de Deus. Então ele sabia que o povo não poderia se distrair,
fulano vai também para a terra, mas fulano ficou com Cicrano, Beltrano também vai para a terra, mas Beltrano não deixou ele vir no ensaio final, nem Cicrano vai vir também, mas Cicrano também não estava falando mal de Beltrano. Aí Josué fala, para não haver contenda na caminhada para a terra prometida, olhe para a presença de Deus. Aleluia. Para não haver problema na tua caminhada para o céu, minha irmã, olhe para a presença de Deus. Para não haver problema para a tua caminhada para o céu, meu irmão, olhe para a presença de Deus. Olhe para a presença de Deus. E Josué fala, por quê? Porque vai passar no meio de vós. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte: por mais que tenha confusão, como nosso Deus é um Deus de paz, Ele vai permitir com que a presença dEle passe no meio de vós, vos dando oportunidade para vos reconciliar com Ele. Olhe para a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olhe para a presença de Deus. Aleluia. Aí alguém para de olhar para a presença de Deus e olha para alguém que está olhando. Meu Deus. Aleluia. Eu estava no meio do arraial. Aí a arca estava passando. Ao invés de olhar para a arca que simbolizava a presença de Deus, eu fiquei olhando e lembrando do meu irmão que me falou uma palavra que eu não gostei. Mas quando ele estava olhando para a presença de Deus, eu sentia que ele adorava, eu sentia que ele fumegava, eu sentia uma presença diferente e eu não consegui entender. Você sabe por que você não entendeu? Porque ao invés de você olhar para a presença de Deus, você está olhando para o teu irmão. Ao invés de você olhar para a presença de Deus, você está olhando para o teu irmão. Ao invés de você olhar para a presença de Deus, você está virando o rosto e olhando para outra coisa. Aleluia. Não se distraia. Se você sabe que a arca está passando no meio, olhe para a presença de Deus. É a tua oportunidade de ser abençoado. É a tua oportunidade de ser abençoado. É a tua oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ver o diabo matar uma igreja? Distração espiritual. A arma do diabo contra a igreja. Enquanto você está na igreja observando A ou B, o diabo está distraindo da presença de Deus. Deus está doidinho para te renovar, mas você está permitindo o diabo te distrair da presença de Deus. Deus está doidinho para derramar o Espírito Santo sobre você, mas o diabo está distraindo você da presença de Deus. Mas como profeta de Deus, assim como Josué para Israel, olhe para a presença de Deus. Olhe para a presença de Deus. Só olhe para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas para isso, Josué falou: sacerdotes, venha cá. Aleluia. Levitas, venha cá. Aleluia. Quer acabar com confusões? Ande com a arca no meio do povo. Sacerdote levita, ande com a arca no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. Não é só pegar o microfone e cantar, é andar com a arca no meio do povo. Não é só pegar o microfone e pregar, é andar com a arca no meio do povo. Não é só colocar um terno e gravata, é andar com a arca no meio do povo. Não é só ensaiar um louvor, é andar com a arca no meio do povo. Não é só colocar um CD para tocar, é andar com a arca no meio do povo. Glória a Deus. Como sacerdote e como levita, nós carregamos a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Josué estava dizendo: eu não quero nem saber quem prega melhor ou prega pior. Eu quero que vocês andem com a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. Eu não quero saber nem quem tem faculdade e quem não tem. Eu quero que vocês andem com a presença de Deus no meio do povo. Eu não quero saber quem é diplomado ou quem não é. Eu quero que vocês andem com
Josué, só Deus